Igor Gregório, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. Muito obrigado, uma honra fazer parte aí, compartilhar um pouquinho com a galera do conhecimento. Então, Gregório, compartilha com a galera um pouco sobre você. Explica como você chegou, onde você está hoje na sua carreira profissional. Beleza. Bom, muito prazer. Igor Gregório, eu comecei ali na educação física, na faculdade, como todo mundo, e dentro da faculdade eu fui me interessando pelo máximo de áreas possíveis, né? Então, trabalhei com tênis, trabalhei com musculação tradicional, trabalhei com squash, trabalhei com pesquisa científica dentro da faculdade, trabalhei com corrida e fui me apaixonando sobretudo pelo esporte, né? E o esporte foi me abrindo portas para conhecer pessoas muito interessantes dentro da área. Foi muito divertido trabalhar com diversos atletas, né? Então isso me agregou muito, ampliou muito a minha cabeça sobre como visualizar não só o treinamento, mas toda a área, né? Então, como que eu vou desenvolver um treino, um programa de treino, pensando no indivíduo, nas características do esporte, né, e tendo não só um esporte específico como base, mas uma vasta experiência ali em diversos esportes. Isso me agregou pra caramba. Então, a partir dali, eu tive a oportunidade de trabalhar na For Perform com o André Cunha, que foi meu mentor. Ele foi treinador Sérgio Cielo, Tomás Bellucci, antigo treinador do Gabriel Jesus. E estar perto dele e de outras referências que também trabalhavam no mesmo ambiente me agregou muito profissionalmente, e por meio daí que eu conheci a Exos, né? Então, a gente trabalhava lá com o sistema da Exos, e a Exos ela é formada pelo Mark Verstegen, lá no Arizona, e ela ficou um pouquinho mais popular lá em 2004, se eu não me engano, quando ela entrou na seleção alemã de futebol. Então, reformulando toda a parte da preparação física desses atletas e construindo uma base sólida, né, com aqueles atletas, e fazendo aquele trabalho sendo desenvolvido até eles virem aqui e dar 7-1 em cima da gente, né? Mas se tornou um case de muito sucesso para a gente começar a observar, opa, o que esses caras estão fazendo de diferente em termos de treinamento que de repente a gente não está observando, né? E foi muito voltado a essa ciência do esporte, atenção nos detalhes, você pensar em cada movimento dentro de cada sessão do atleta e como aquilo pode ser transferido, né, para o esporte em si, de uma forma que potencialize a cada sessão os objetivos que a gente quer atingir, né? E a partir daí, né, vieram vários atletas de endurance, então do triatlon, de corrida, de outros esportes também, mas por meio da Raquel Castanharo a gente começou a trabalhar em parceria, então produzir conteúdo sobre treinamento para corredores e treinar bastante esses atletas, né? Não só que, que tem um nível maior ali, que está buscando pódio, mas como atleta do dia a dia também, que gosta de dar sua corridinha, mas trabalha normalmente ali e gosta de fazer as suas provas, né? E aí a ideia sempre foi trazer toda essa ciência do esporte de atletas, né, de alto rendimento, para o atleta do dia a dia. Então, como que a gente consegue trazer toda essa complexidade ali de raciocínio, de treinamento dos caras que estão no topo da cadeia para o atleta do dia a dia, né? Então, isso tem sido um desafio muito prazeroso aí durante a minha carreira e, graças a Deus, tem dado muito certo. Que legal. E o que teve alguma coisa específica assim na corrida que
fez você olhar e falar: "Puta, acho que eu vou dar uma especializada a mais ainda aqui, ou eu vou pelo menos trabalhar mais com essa área", que é hoje parte do que você faz, né? Sim. Cara, sobretudo a corrida, ela, isso eu estou falando da minha cabeça, tá? Não é um número exato. Mas ela está em 90% dos esportes. A maioria dos esportes tem corrida, seja uma corrida linear ou uma corrida multidirecional. E embora eu seja só um corredor ou eu seja um atleta de futebol, eu vou correr numa aceleração, desaceleração, mudança de direção, e outro eu vou ter uma corrida mais constante ali, linear. A base do treinamento, os fundamentos da corrida, eu posso utilizar e devo utilizar para ambos. Né? Então, a base do treinamento de força da corrida eu utilizo para ambos. Então, a corrida, ela é base, né, para mim, de todos os esportes. Então, isso me instigou a estudar um pouco mais sobre o assunto e buscar me especializar mais nessa área. Legal. Durante muito tempo, os corredores foram contra o treinamento de força, né, alguns ainda são, na verdade. É verdade. A Como maioria, é que viu? você então, como é que você como profissional vê isso e, sei lá, até por que que você acha que isso acontece? Bom, basicamente eu acho que são por estereótipos, né? Então, se a gente olhar um pouquinho mais para o passado, então quem ia para academia era a galera que fazia, sei lá, competição de bodybuilder. Então você tinha corpos muito esculturais e hoje ainda é isso, né? Então não era um ambiente onde de repente o corredor se sentisse acolhido, né? Então isso era um problema, né? Hoje isso vem mudando um pouco, tá? Um pouco, mas ainda é muito comum, né? Os corredores terem isso enraizado ali na cabeça e acabar deixando de lado essa parte. E a maioria acaba vindo até mim depois que teve algum problema porque não fortaleceu. Né? Então, como a corrida é um esporte muito democrático, você pega um tênis e vai correr, né? Se dependendo do país que você tá, se nem tênis você tem, você está correndo, né? Então é muito fácil você começar, né? Mas não necessariamente você simplesmente sair correndo quer dizer que vai dar certo, né? Você precisa de uma base estrutural ali no seu corpo para que você consiga correr de uma forma mais segura, que você consiga utilizar os seus músculos da forma mais eficiente, né? Para que você performe com minimizando os seus riscos de lesão, né? A gente não pode afirmar que você não vai ter lesão, mas a gente pode se preparar, né, para que uh, essas lesões, né, elas não aconteçam, aconteçam de forma minimizada. Bom, a gente sabe que o fortalecimento é fundamental, como você vem falando, né, pra prevenção de lesão, até para otimizar a performance, acho que a gente pode até separar um pouco os 2 e tentar destrinchar de uma maneira mais aprofundada, mas por onde começar? Pensa em alguém que, como você acabou de descrever, estava parado, sedentário, falou: "Não, não quero mais ficar nessa situação, vou correr", já que é o esporte mais democrático que tem, a coisa mais fácil, a menor barreira de entrada que existe para o mundo do exercício físico, né. Uhum. O que que ela precisa fazer, no mínimo, ou começar a se atentar para prevenir, começar a fortalecer a musculatura, as articulações, etcétera? Tá. Então, tem uma frase famosa que todo mundo fala, né? Que seja tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Então, seguindo dessa frase, eu já emendei outra, então falando que independente de qual seja o seu objetivo, antes de tudo seja forte. Esse elo fraco é o que a gente tem que identificar. Então, só o treinamento de força, né, se eu só estou pensando em músculos, de repente não seja o suficiente. Né? Então,
Quando eu pego um aluno iniciante que quer começar a correr, então a gente tem que identificar quais são as necessidades dele junto com os objetivos dele. Então, quais são as necessidades? Eu vou avaliar se ele tem uma boa postura, como que está com relação às articulações dele, se ele tem as articulações que precisam ser móveis, elas estão móveis, as articulações que precisam de mais estabilidade, elas estão estáveis, para que não haja uma sobrecarga de uma articulação sobre a outra, para que músculos não comecem a gerar compensações e isso comece a desencadear dores, um padrão de movimento ruim, né? Uma vez tendo isso, né, eu consigo entender por onde eu vou começar, tá? Então, vamos lá. Com essas informações, pensando no sistema que eu trabalho, tá? Sistema Uhum, Exos, tem outras mil formas de trabalhar que também são ótimas. O que a gente vai fazer com isso? Eu vou começar o meu treino tendo essas informações do que o meu aluno precisa. Então, analisei as disfunções dele. Então, vamos dizer aqui que o aluno ele tem um encurtamento de cadeia posterior. Sei lá, a maioria das pessoas tem isso, né? Então, como é que eu melhoro essas disfunções? Né? Então, a gente utiliza três fundamentos. Então, eu vou massagear essa região, eu vou alongar essa região e eu vou ativar essa região. Isso eu já estou falando dentro da minha sessão de treino, uhum, tá? É, Só um parênteses. A gente sempre fala, putz, mobilidade é importante, estabilidade é importante, ativar o core é importante, treinamento de força é importante. A chave aqui é como a gente consegue organizar tudo isso dentro de uma sessão. Eu preciso, sei lá, necessariamente fazer uma sessão só de mobilidade? Posso fazer, é ótimo. Mas eu consigo, como eu introduzo isso dentro da minha sessão de treinamento de força, por exemplo, né, de uma forma que seja eficiente. Tá? Então é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui para a gente conversar. uhum, Então, voltando, eu vou massagear para tirar essa tensão ou amenizar essa tensão, vou alongar e vou ativar, certo? Então, isso ali no meu comecinho do treino, eu vou fazer uma liberação miofascial ali, com alta liberação com o rolinho, ou com a pistolinha, ou com o cotovelo, em glúteo, em posterior, em panturrilha, em adutores, em flexores de quadril. Depois eu vou fazer um alongamento mais isolado ali daquela região. Então vou deitar ali, seguro minha perna, estica lá em cima e volta. Né? Uma sériezinha de 10 repetições. Eu vou gerar um estímulo. Eu não vou fazer um treino de alongamento. E depois eu faço uma elevação de quadril. Então, eu massageei, alonguei, ativei. Beleza. Isso aqui eu estou pensando nas necessidades do meu aluno. uhum, Estou pensando nessa disfunção que ele apresentou para mim na minha avaliação. Né? Agora eu vou para a parte onde eu vou pensar mais na minha sessão de treino. Então, se é uma sessão de inferiores, se é uma sessão de superiores, se é uma sessão onde eu vou misturar superior com inferior, enfim. Eu vou pensar na minha sessão de treino, e baseado nos movimentos que eu vou utilizar dentro da minha sessão de treino, aí eu faço o meu aquecimento. Tá? Então, o meu aquecimento sempre vai começar com ativação de glúteo, visto que o glúteo é o motor do nosso corpo. Pensando na corrida, o glúteo é o que empurra o nosso corpo para frente, né? Então, um glúteo forte, um glúteo que eu sei ativá-lo, glúteo médio, glúteo máximo, é muito mais fácil eu conseguir gerar mais potência ali na hora da extensão do meu quadril na corrida, né? Então, economia de energia, além de trazer dentro da sessão de treino também, né, uma ativação, uma pré-ativação ali de uma musculatura que eu vou usar praticamente o treino inteiro, né? Então, pensando em exercícios livres, o glúteo ele vai fazer a transferência de membros inferiores para membros superiores, tá? Então, é importante que eu ative ele ali no meu aquecimento. Faço alguns alongamentos mais dinâmicos, então diferente lá do começo onde eu fiz um alongamento mais isolado, eu vou fazer um alongamento dinâmico. Então dou uma corridinha, chuta a perna. Faço sei lá, um afundo com rotação, sei lá, estica, faço um uhum, melhor do mundo, né? Pisa lá, mobilidade quadril, rotaciona, troca a perna. Então eu estou gerando esses estímulos
de mobilidade, estabilidade, esses alongamentos mais dinâmicos, onde eu alongo, né, 1, 2 segundos e depois eu relaxo, faço uma ativação, alongo 1, 2 segundos, relaxo, porque eu não quero relaxar muito essa musculatura. Eu quero gerar esse estímulo de alongamento sem que essa musculatura relaxe, né? Depois eu parto para uma parte de integração de movimento. Então, se eu estou falando de um treino preparatório para corrida, aqui eu posso colocar educativos de corrida, por exemplo. Né? Então, vou fazer um skipping, eu vou fazer um deslocamento ali, uma marcha. Tá? Então, aí eu estou pensando muito na postura, buscar trazer um pouco de transferência ali, pensando em olha como funciona o seu quadril, olha como está a sua coluna, olha as ativações como eu quero, olha como eu quero que você ataque o chão aqui, porque isso depois, de pouquinho em pouquinho, a cada treino, né, isso vai ficando automático, né, e aí ele consegue transferir depois para a corrida. E a última fase do aquecimento é uma parte de ativação neural, né, então, putz, eu pego todo mundo, né, você vai pegar o aluno, às vezes ele vem do trabalho, às vezes, sei lá, tá pensando numa reunião, brigou com a esposa, ou brigou com o marido, não sei o quê, e a cabeça está dispersa. Então, se eu faço uma ativação neural de tempo de reação, onde eu dou um comando, ele putz, tem que cair na base, tem que reagir, pegar uma bolinha ou algo nesse sentido, é um momento onde eu faço ele desligar de tudo que ele está pensando, desconectar naquela tarefa que a gente está propondo ali para ele, né? Então, isso é uma forma de, opa, estou terminando o aquecimento, vou desligar de tudo, me conectei aqui, porque agora, no meu primeiro bloco, é o meu bloco mais importante do treino, é onde eu vou trabalhar força, então eu preciso estar conectado com isso para que eu consiga desempenhar um movimento legal, consigo trabalhar com uma carga um pouco mais alta, algo nesse sentido, tá? Isso tudo falando só de aquecimento, parece muita Sim. coisa, e né? Mas utilizando um volume baixo, porque todos esses exercícios que eu estou falando é tipo assim, é uma série de 5, sabe? São estímulos, não é para Sim. cansar, né? Eu estou gerando estímulos. Esse é um aquecimento voltado para o meu treino, né? Então, quando eu entro na minha parte principal, aí sim, vou trabalhar um exercício de força junto com algum exercício auxiliar. Esse exercício auxiliar, o que eu tenho que pensar, ele vai influenciar positivamente, negativamente, ou não influencia em nada no meu exercício principal de força. Dá um exemplo Ele, para a galera. então, por exemplo, digamos que eu vou começar o, o, o meu treino com um afundo, um agachamento, né? Um exercício de empurrar de membros inferiores. Então é interessante que eu, por exemplo, sei lá, faça uma mobilidade de quadril. Vou fazer, sei lá, 3 movimentos ali, 4 movimentos dessa mobilidade de cada lado, ou seja, qual for o exercício que você for fazer. Ou uma mobilidade de tornozelo, né? Aqui eu posso identificar também aonde o meu aluno, de repente, tem uma deficiência, né? É o mesmo aluno que eu falei que tem um encurtamento de cadeia posterior. Se eu quero que ele faça um agachamento aqui, eu posso também colocar aqui um exercício de alongamento de cadeia posterior, Uhum. tá? Não pensando em relaxar a musculatura, mais uma vez, eu vou gerar esse estímulo de alongamento, 1, 2 segundos e volto. Volume de 5, 6 movimentos ali para cada lado, né? Porque isso vai se influenciar. Se eu estou com a minha estrutura com uma flexibilidade, uma mobilidade maior ali, porque vai soltando a cada série que você vai fazer, com certeza vai influenciar positivamente no meu agachamento, no meu afundo, que seja. Sim, legal. Agora eu vou dar um exemplo ao contrário, né? Por exemplo, supino é um bom exercício, né? Acho que a gente pode concordar, tem o ombro tudo ok ali. Prancha também é um bom exercício, né? Se eu coloco de repente no meu primeiro bloco um supino com uma prancha, vou me machucar? Não. Mas provavelmente depois de sair de um supino, sei lá, com 90 quilos e eu for fazer 1 minuto de prancha, na minha segunda série eu vou voltar com o meu ombro mais cansado para fazer esse supino.
não vou me machucar. Mas é um exercício que interfere negativamente no meu exercício principal, certo? Então, não faz sentido eu colocar um na sequência do outro, sabe? Então, beleza, eu vou escolher outro exercício ali, né? Sim, Para trabalhar o você meu vai tronco. conseguir produzir tanta força, tanta potência, porque no descanso, entre aspas, você vai estar trabalhando aquela musculatura, né? Você não deixou ela se recuperar para conseguir voltar e exercer ali o mesmo papel, por exemplo, que ela, mesma força, mesma potência que ela exerceu na primeira série que não teve nada antes. Né? E Exatamente, ela vai voltar mais desses, cansada. desses exercícios de base que você coloca no primeiro bloco, né, que você falou que são os mais importantes, sei lá, bota duas suposições. Se a pessoa vai treinar 2 ou 3 vezes na semana, específico para corrida, a pessoa pensa na corrida, né? Uhum. Você foca mais em membros inferiores, membros superiores? Como é que você tenta dar uma equilibrada? Como é que você pensa nisso? Tá. Então, vai variar de que momento esse aluno, tá? Se ele é um aluno Uhum. iniciante, intermediário, avançado, que momento da periodização ele está, se ele está próximo ou não de uma prova, tá? Mas em termos gerais, eu vou sempre querer trabalhar força, né? Então eu vou querer desenvolver o máximo de força possível, sem que esse aluno ganhe muita massa muscular em termos de peso, Sim, né? Então é interessante que eu consiga fazer mais adaptações neurais, né? Então, um recrutamento maior de fibras musculares para que eu consiga realizar aquele movimento sem que eu fadigue aquela estrutura muscular, né? Então, exemplificando, né, para os corredores, digamos que você precise empurrar um caminhão. Aí a gente está em 20 pessoas ali, né? uhum, Aí vai cada um empurra um pouquinho de uma vez esse caminhão. Ele não vai sair do lugar. Agora, se vão as 20 pessoas ao mesmo tempo e fazem força ao mesmo tempo, esse caminhão ele provavelmente vai sair do lugar. Então, é mais ou menos isso quando a gente fala em mais recrutamento de fibra, em ativação neuromuscular. Né? Então, eu vou trabalhar com cargas mais elevadas, mas eu não vou trabalhar com volume muito elevado. Isso vai fazer com que eu consiga ativar mais fibras musculares, aumente a minha força muscular. Isso facilita ali durante a minha corrida, eu estou mais forte e eu não estou tão pesado. Né? Mantive o uhum, meu peso. Eu trabalhava com, sei lá, 50 quilos num agachamento. Agora eu trabalho com 80, vai ficar muito mais fácil de você correr, né? Porque você vai economizar energia. Você precisa de menos trabalho para fazer a mesma tarefa. Então, basicamente é isso. Aí, você perguntou de exercício, né? Então, num primeiro bloco, para um aluno que já é mais treinado, intermediário avançado, eu vou querer sim trabalhar com agachamento, barra nas costas, uma carga mais elevada, desde que esse aluno consiga fazer isso, né? Aluno mais iniciante, então eu vou trabalhar e vou fazer alguns exercícios que eu não vou talvez desafiar ele com carga, mas eu vou desafiar ele com uma ativação neuromuscular, pensando em talvez equilíbrio, tá? Talvez uma base mais instável, e eu não estou falando base instável, fazer agachamento em cima de uma bola, ou algo nesse sentido. Tá? O simples fato de eu fazer um afundo ao invés de um agachamento já é uma base mais instável, né? Inclusive tem uma transferência maior para a corrida, né? Então, pensando no indivíduo e pensando no esporte, né? Então, quais as necessidades do esporte? Eu preciso trabalhar na sua base ali, muito de forma unilateral, porque o esporte ele é unilateral, é uma perna depois a outra. É uma ativação de cadeia cruzada, porque eu estou com o braço direito na frente, junto com a perna esquerda na frente. Então, os seus membros, né, eles trabalham de forma cruzada, têm ativações de forma cruzada. É interessante que eu traga isso para dentro da minha base ali de treinamento.
Então eu vou fazer isso bastante ali no início do treinamento desse atleta. Né? Então, um afundo com o pé apoiado, que é o búlgaro, que todo mundo odeia, né? Eu vou fazer exercícios de propriocepção, então, uma perna só no chão, desce, faz um aviãozinho, desce, tem que encostar a mão no pé com uma perna só e equilibra, né? Posso trazer aí, de repente, alguma coisa de mais instabilidade com um Bozu, mas não pensando em força, pensando em ativação neural mesmo, né? E porque ele vai ser obrigado a ativar musculatura de tronco, em diversos ângulos, em diversas direções, em diversas velocidades diferentes. Isso faz com que o atleta esteja mais preparado, não só para o esporte, que é correr, mas para as adversidades, né? O atleta ele vai correr e, putz, ele vai subir uma calçada, ele vai pisar num terreno diferente. Não é aquele pisinho liso da esteira que a gente vê todo dia, né? Numa corrida ali na academia. Não, são pisos irregulares, entendeu? Então, uma vez que você vai subir da rua para a calçada, putz, você virou o pé, se você não tem uma boa mobilidade de tornozelo, por exemplo, putz, aí você machuca, rompe, aí você fica 6 meses aí para se recuperar. Então são coisas que a gente tem que pensar além do esporte, né? Então, é interessante eu ter essa mobilidade. O esporte exige essa mobilidade? Não, mas as adversidades acontecem. É importante que você tenha o corpo preparado para essas adversidades. Sim. Onde é que, na sua opinião, mora a linha ali que com certeza é muito tênue entre um exercício ser invenção demais, né, a gente já viu de tudo, o agachamento em cima da bola de pilates, por Aham, exemplo, né, para quem está em casa, aham. com peso, com coisa, né, Bozu, aí você fica em cima do Bozu ao contrário, aí você agacha e faz um thruster em cima do Bozu, enfim, né, onde é que mora essa linha aí para você, esse limite do: "Puta, beleza, a gente precisa trabalhar a estabilidade, a gente precisa trabalhar a cadeia cruzada e, porra, você já tá inventando coisa e tá fazendo um bagulho que não vai ter resultado nenhum, é só invenção mesmo, que infelizmente chama muita atenção nas redes sociais." Sim, você olha ali e fala, caraca, que bizarrice, né? Mas aí chama muita atenção, né? E a galera às vezes só olha ali na rede social e tal e quer reproduzir na academia. É engraçado. Bom, eu vou copiar o que o André Cunha sempre nos falava, que Uhum, era crie desafios e não dificuldades, né? Então, quando a gente observa alguma tarefa, algum exercício, e aquilo está parecendo mais uma dificuldade do que um desafio, ou não é para aquela pessoa, né, ainda, ou é de fato uma bizarrice, né? Então, o que eu consigo entender como bizarrice? Cara, para quê? Responde para quê, né? Para que eu estou fazendo esse exercício, né? Putz, é desafiador e tal, tá? Mas o que você vai ter de benefício comparado aos malefícios que ele também pode trazer, em termos de segurança, em termos de transferência daquilo para a sua vida real ou para o seu esporte, né? Então, quando a gente olha para o exercício e você entende que existe uma transferência, né? E quando eu falo em transferência, não é o exercício de força ser muito parecido com o seu esporte, né? Não, é você pensar nas funções, nas necessidades do seu esporte, né, nas demandas do seu esporte, e o que aquele exercício tem de semelhança com o seu esporte. Então, por exemplo, você praticar CrossFit. E o CrossFit ele é ótimo pensando no quanto ele conseguiu popularizar o levantamento olímpico, né, para uma grande massa que era algo muito distante se a gente olhar uns anos atrás. Fala, nossa, eu nunca vou fazer isso, né? É incrível, mas exato. nunca vou fazer isso. Sim, Hoje em dia, sei lá, uma galera faz levantamento olímpico, sim, né? milhões de pessoas. E aí a gente vê assim, putz, o cara tá com a barra, puxa aqui, faz o snatch, estende tudo lá em cima. Isso tem uma transferência absurda para a corrida,
e não faz nenhum. Você olha um movimento e o outro, e não parece que faz transferência, porque o cara não está com movimento de corrida no snatch, ou no clean, ou no Sim, jerk, sei lá. Mas aí quando você começa a refletir e você pensa, putz, mas na corrida eu tenho uma extensão forte do meu quadril, eu tenho uma extensão forte do joelho, eu tenho uma extensão no tornozelo, a minha coluna ela tem que estar reta. E aí você pega aquele atleta que ele está tipo inclinado na corrida, com toda aquela extensão de todas as articulações, e se você virar ele assim, é o mesmo atleta que está elevando a barra acima da cabeça. sim. Tá? Então, eu tenho que ter um pensamento um pouquinho mais crítico, né, sobre as demandas do esporte, né, e as funções ali das articulações, dos músculos, o que eles estão desempenhando ali naquela tarefa, naquele exercício, e se isso de fato tem uma transferência ali para o meu esporte. Se não tiver, meu, é bizarrice, né? Então, essa é a linha tênue. Né? Então, sei lá, eu vou correr de caneleira. Meu, porque depois eu vou tirar a caneleira Eu vou e ficar aí vai leve ficar muito, vou e ficar aí? leve. Já vi muito isso. Eles falam, tá, mas você correr de caneleira vai facilitar ou vai dificultar a sua corrida? Né? Você acha que você melhora a mecânica da sua corrida colocando mais peso em cima de você? Né? Então, são coisinhas, essas coisinhas que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pensa no que é bizarrice e o que de fato é essencial ali para o treinamento. Boa. Quais as principais lesões você diria que você vê, assim, no seu dia a dia com a corrida? Tá. Cara, muito joelho, né? Então, cruzado ali. Eu vejo, acho que mais que joelho, porque aí já é algo mais sério, né? Mas é muito associado à mecânica mesmo, então a galera tem facite plantar, canelite, e isso geralmente é associado com a mecânica, né? Então, Explica um pouco mais ah, para quem está em casa, o que que é, né, associação com a mecânica. tá. Então, pensando, a pessoa sente uma dor muito grande no pé, ou sente uma dor muito grande na parte da frente da canela. Então, é, isso é associado com a mecânica, pensando que, sei lá, o, a perna da pessoa aterriza muito na frente do centro de gravidade, né? Então, olho o centro ali do meu corpo, quando eu estou correndo olhando de lado, se a minha perna está muito para frente, né? Então, esse impacto é muito maior, né? Então, quanto maior o impacto, quanto mais longe a minha perna está do meu quadril, do meu centro de gravidade, né? Normalmente, se a pessoa ela vai pisar com o pé bem elevado, isso já ativa bastante essa musculatura da canela, né? E a força contra ela é ainda maior, né? Então, a frenagem desse movimento é muito grande. Né? Quanto mais próximo esse pé está do seu centro de gravidade, o seu joelho dobra mais, então a gente utiliza mais musculaturas para absorver esse impacto. Então, esse impacto com uma alta ativação ali dessa musculatura da canela, aí você acaba tendo inflamações e, enfim, vem com um pouco de dor. Mas não necessariamente é só isso, pode ser um milhão de coisas, entendeu? Então, putz, não tem uma extensão completa do quadril, também vai aumentar o impacto e a demanda sobre outros esportes. A pessoa corre com o tronco muito para trás, automaticamente a perna vai lá para frente. Então, cada caso é um caso. A gente tem que observar um pouquinho para entender o que está acontecendo, né? E isso também interfere lá no pé. Então, quando eu tenho uma mecânica ruim, seja qual for o tipo de problema que eu estou tendo na minha mecânica, vai sobrecarregar alguma coisa. Geralmente, são essas musculaturas que são a nossa base, né? Então, o nosso pé, a nossa canela, e depois vem para a coxa, né? E aí joelho também vai para o saco. Então, basicamente é isso. E nesse Ocorrem caso, compensações. o fortalecimento nem é a melhor solução, assim, né? No caso, a pessoa tem que ser meio que avaliada e começar a melhorar a mecânica. Ou se eu tô errado? Tudo depende, porque assim,
a gente tem que entender o porquê que a mecânica está ruim. Falta capacidade ou falta a percepção da pessoa, né, com relação à mecânica dela. Porque às vezes ela não consegue estender completamente a perna atrás para ativar o glúteo, porque ela não tem força no glúteo, Sim. entendeu? Às vezes ela tem uma mecânica boa, mas ela não tem uma estrutura muscular tão grande que suporte a demanda do esporte. Então, putz, ela corre, você olha, nossa, tá lindo. Faz a avaliação, tá a coisa mais linda. Só que ela não treina força. Então, por mais que ela corra muito bem, absorva bem o impacto, a estrutura muscular do corpo dela não vai sustentar aquilo, né? Então, são essas coisas que a gente tem que avaliar. Agora, não, putz, eu tô olhando e ela tem uma força, né, legal, já treina e ainda assim ela tem dor. A gente olha para a mecânica tá ruim e você vem com intervenção de educativos para você tentar corrigir essas coisinhas. Boa. Quantos dias por semana você diria que é o ideal para fazer fortalecimento? Tá? Acho que quanto mais iniciante o corredor, mais ele tem que treinar força, né? Depois que o corredor ele já está um bom tempo na, no esporte e está fazendo umas corridas que demandam um pouco mais, se é o objetivo dele, correr meia, correr um Iron, correr uma maratona, o esporte vai demandar muito dele, né? Então, para o iniciante, eu colocaria aqui pelo menos 4 vezes por semana um treinamento de força. De Eu quanto sempre tempo, mais ou menos, falo, Gregório? Quanto tempo você acha o- que duraria uma sessão ideal? Pensa na sessão ideal. em 1 hora dá para você fazer, não, ideal, bonitinha, 1 hora e meia. Tá. Mas se você tiver 1 hora, você consegue fazer tudo muito bem feito. Tudo isso que eu falei, né, Uhum. lá no começo, pensando na periodização da sessão, a gente consegue fazer tudo isso em 1 hora. Né? As primeiras sessões demoram um pouco mais e tal, você está aprendendo, mas depois que você entende, você vai embora. E aí, para o iniciante, pelo menos 4 vezes na semana, né? E aí eu posso separar esse treino de várias formas, né? Então, só superior num dia, só inferior no outro, posso misturar, fazer superior e inferior. Então, um dia eu vou fazer toda a parte da frente do corpo, outro dia eu vou fazer toda a parte posterior do corpo. Ou vou fazer parte da frente, de superior, com parte de trás, de inferior num dia, e no outro dia eu faço o oposto. Né? Agora, quando o atleta já tem uma quantidade, um volume alto do treino específico, então 2 vezes é o suficiente, né? Porque aí a gente está pensando em manutenção, né? Então, porque eu estou entendendo que esse cara já veio de uma base, já veio evoluindo nos treinamentos e agora ele tem um volume muito grande do esporte. Se é isso, maravilha, 2 vezes é o suficiente. Se ele está correndo e, putz, e já está na sua 10ª maratona e nunca treinou força, ele ainda é um iniciante no treinamento de força, né? Então ele precisa, né? É difícil, mas ele precisa sim desenvolver essa capacidade, dando uma atenção um pouquinho maior, então, treinando de 3 a 4 vezes por semana para a gente conseguir construir essa base com ele. Agora, qual o mínimo que você diria que, assim, é primordial, mínimo iniciante mesmo, né, pensando: Nossa, Gregório, 4 vezes na semana, 1 hora, não consigo". Qual que é o mínimo? Eu diria que 2 vezes por semana, pelo menos. Né? Putz, não consigo 1 hora. Tudo bem, né? Então, a nossa estrutura do treino tem tudo aquilo que eu falei, chegando nos blocos de força, a gente trabalha com 4 blocos de força naquele cenário, onde principal e um auxiliar. Né? O auxiliar não é só um exercício de mobilidade, estabilidade para corrigir, né, alguma disfunção. Tá? A gente utiliza como funções de tronco também. Né? Então, no auxiliar eu vou trabalhar estabilização, flexão, rotações de tronco. Né? Eu vou entender o porquê e como eu vou incluir isso. Mas quanto mais iniciante, é mais importante essa primeira fase do treino que eu falei.
Então, a Uhum. preparação de fundação dele lá, para corrigir as funções, o aquecimento muito bem feito, porque o aquecimento que eu, fazendo todos esses exercícios, estou desafiando ele em posições ali, que vai gerar um recrutamento neural muito grande, e exigir que faça com muita qualidade, entendeu? Isso vai desenvolvendo uma base legal para que ele consiga depois construir uns treinos de força em cima disso, né? Aí, putz, chegou na parte de força, eu não consegui fazer os 4 blocos porque não dá tempo. Tudo bem, vamos reduzir em 3 blocos, né? E o principal é que você construa a base, né? Quando falam na base, é uma pirâmide de performance que a gente leva como, em consideração, e na base dessa pirâmide tem mobilidade, estabilidade, é, é, simetria, né? Então, às vezes tem alguma disfunção, e hipertrofia também, né? Só que quando eu estou falando hipertrofia, eu estou pensando nessa hipertrofia em desenvolver a resistência nesses tecidos musculares, nesses tendões e nesses ligamentos, que é para sustentar os treinos de força que vão vir depois, né? Porque não adianta, beleza, eu treinei aqui, construí minha base e tal, em um mês, 2 meses, e já vou fazer um treino de força máxima no cara, não aguenta, entendeu? Ele não tem tecido ainda que resista a isso. Então é importante trabalhar a resistência desses tecidos para suportar essa intensidade de treino. Ótimo. Agora eu vou te fazer a pergunta que é o terror de todo treinador que leva o negócio a sério mesmo. Você Ah, só tem 8 exercícios, cara. 8 exercícios para uma pessoa fazer o fortalecimento dela para a corrida. Quais tá. seriam esses exercícios? Pensando em fortalecimento da corrida, né? Isso. Tá, vamos lá. A fundo, é, Obviamente, né? Dependendo do nível da pessoa, mas com carga, mais peso corporal, halter, barra nas costas. Em que nível com, de com, peso, intensidade, mais ou menos? com peso na mão, né, com os Tá, halteres, tá? E pesado, tá. tá? Vai colocar Beleza. peso. É um exercício que é muito seguro da gente estar fazendo, né? Não tem carga em cima da coluna, então é fácil você ajustar, então pode pôr peso, uma vez que esteja fazendo com qualidade. Boa. A fundo, hip thrust, Com agora eu estou na barra na dúvida máquina? se une, eu acho que une, pensando em Une. corrida, unilateral, Boa. tá? É, supino, faria o Reto. supino com halteres e unilateral, tá? Vou desafiar um pouquinho mais anti-rotação de Uhum. tronco, né? Peso pesado de um lado só, abdômen tem que ativar pra caramba para o tronco não rotacionar. Sim. Remada também serrote, Uhum. tá? Panturrilha, Em então pé, sentado. panturrilha unilateral no degrauzinho, Tá. tá? Uh, falta pouco exercício, hein? Faltam 3. Prancha frontal, Tá. prancha lateral e o exercício de pé, tá? Então, eu nem sei, eu não tenho o nome Aquele de certo para esse puxar exercício. paninho, qual que é? Esse de puxar paninho pode ser, tá? Mas um Uhum. que desafia ainda mais, putz, eu tô descalço, tá? Tô segurando uma perna só no chão, tô segurando um kettlebell, um peso, e aí eu vou ficar rotacionando esse peso por trás do meu corpo, para um lado, rotacionando de um lado e depois do outro, né? Então, Legal. esse peso jogando para um lado para o outro, além de ativar bastante a propriocepção ali do pé, né? O tornozelo vai ficar tremendo pra caramba, você vai aumentar o seu arco plantar ali, porque você vai ter que fazer força para estabilizar, né? Então, isso pensando em corredor. Então, ativei
o corpo como um todo, nas estruturas principais ali, pensando na corrida. Legal, legal, mandou bem, mandou bem. Eu sei que é difícil e eu sei que, assim, exige um contexto, mas é justamente para tentar entregar, tipo, alguma coisa prática para a galera que tá em casa e que tá sem recurso, né, que Sim, sim. infelizmente não tem acesso a nenhum profissional que possa orientar e ver especificamente o que ela precisa no caso dela, né, então esse é Com certeza. o objetivo dessas perguntas. E parece bobo, mas você fica triste de deixar uns exercícios de fora, né? Você fala, Sim, pô, meu, sim, eu não vou colocar agachamento, não vou colocar sim. terra, não vou colocar, sei lá, barra. Putz, pro corredor é excelente. Putz, não vou colocar um snatch, nossa, maravilhoso pro corredor, entendeu? Mas pensando no básico, na base, é isso. Se, Boa, se treinar isso, tiver isso forte, provavelmente você entendi. vai se dar bem na corrida. Legal, legal. Gregório, para finalizar, eu sempre faço uma pergunta, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você? Buscar crescimento, para mim, parece até clichê, né, falar isso, mas, cara, se desenvolver muito como pessoa, na parte profissional, na parte de conhecimento, né, e passar esse conhecimento adiante, né, o conhecimento, ele está aí, não é de uma pessoa, não é posse de ninguém, ele tem que ser compartilhado. Então, eu fico muito feliz em compartilhar conhecimento com as pessoas, com colegas de trabalho. Às vezes, os alunos ficam de saco cheio porque eu fico dando palestra na aula, sabe? Eu gosto de explicar e tudo. Então, eu acho que é isso, a gente se agregar ao máximo e compartilhar isso com outras pessoas. Boa, Acho irmão, que muito legal. uma chave legal, né? Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, acompanhar seu trabalho, acompanhar lá o trabalho que você tem feito com a Raquel também? Show. Lá no Instagram, Gregório Personal, vocês vão me achar lá. Vocês vão observar lá que eu posto bastante conteúdo sobre dicas de exercícios e tudo mais. Eu faço atendimento presencial em casa, eu tenho um atendimento online, eu tenho alunos do mundo todo, onde a gente monta o planejamento também por aplicativo, com os vídeos dos exercícios ali, pensando na individualidade, né, desses atletas e alunos. Tenho a minha equipe também de treinadores, a gente trabalha todos com o mesmo sistema de treinamento, com o objetivo de compartilhar esse trabalho, esse conhecimento na vida das pessoas, né, de forma que eles consigam se movimentar cada vez mais e melhor. Pela Raquel, no curso da Raquel Viva a Corrida, aconselho demais todos fazerem, todos que correm, todos que são profissionais da área, que têm alunos que provavelmente correm de alguma forma, seja no futebol ou na corrida de 5 quilômetros ou maratona. O curso dela eu cuido da parte da preparação física para corredores, então isso mais voltado no curso para corredores, né? Então tem bastante Uhum. conteúdo lá para vocês estarem praticando tudo isso que a gente conversou. Lá na plataforma vai estar disponível para vocês fazerem em casa, tá? Então, Gregório Personal lá no Instagram, vocês vão achar tudo isso. Boa, irmão. Porra, que legal. Muito, muito obrigado, de verdade, pelo tempo, pela atenção, pela disponibilidade. As Os links das redes sociais vão estar aqui na descrição, para quem quiser é só clicar. E até a próxima, mano. Valeu, irmão. Obrigado pela oportunidade e quando quiser é só chamar. Tá curtindo ouvir o Seeking? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Agora, se você gostou desse episódio, eu te garanto que você também vai gostar desse aqui. Clica. Já clicou? Bora?